Olá, estamos iniciando a primeira live da Academia Sinopense de Ciências e Letras. É uma honra estar aqui mediando esse primeiro debate, essa primeira conversa com a nossa acadêmica, com a nossa primeira acadêmica, Lene Ziliotto, que nós vamos verificar um pouquinho do seu currículo, verificar um pouquinho dos seus escritos e por que ela é tão importante para a nossa academia. No entanto, o nosso tema gerador de hoje é a importância da literatura e da ciência. Vamos conversar com a nossa querida Lene Ziliotto. Lene, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Alex? Eu estou bem, e você, como é que está aí nesta noite de inauguração das lives da Academia Sinopense de Ciências e Letras? Então, acabei de me comunicar com os colegas ali no nosso grupo da academia. Estamos dando pontapé inicial e eu fui a sortuda, a sorteada de iniciar isso. Talvez seja assim, para nós é importante esse trabalho. Já quero parabenizar a diretoria da academia por esse programa, que eu acho que para nós, no momento que vivemos, é super importante. Mas, assim, eu sendo a primeira, estamos aprendendo. Aí as últimas já vão fluir facilmente. Mas isso faz É parte. verdade. Tipo assim, estamos sendo observados. Observados, aprendendo. Até eu disse assim, um pouco cobaia, mas tudo bem. Eu acho que a causa é nobre, vale a pena. E nós, fazendo um bate-papo sobre leitura, literatura e a nossa produção literária, é o que é importante, é o que conta. Está certo. A Lene Ziliotto, ela é a nossa imortal da cadeira número 21 e ela é natural de Guaporé, Rio Grande do Sul, atualmente reside em Mato Grosso, casada, 4 filhos, 5 netos, ou seja, já estou deixando aí uma linhagem de escritores. Bióloga, pedagoga, palestrante, escritora, 19 obras publicadas e mais de 30 participações em coletâneas nacionais e internacionais. Começando com esse currículo imenso, Lene, a pergunta é a seguinte: sempre sonhou em ser escritora? Sempre. Esse é o meu sonho, eu digo assim, de criança, da infância, e sempre tive facilidade, sempre tive amor pelos livros. A minha paixão sempre foi a literatura, e eu acredito que isso seja próprio de todo artista e cada um no seu nicho. No meu caso da literatura, eu digo que da minha infância, dos anos iniciais lá, primeirinho, segundo, terceiro, quarto ano, eu lembro dos colegas, eu lembro do recreio, eu lembro da tabuada e eu lembro do professor contando histórias no flanelógrafo. Os clássicos da literatura, o nosso professor, e olha que eu já tenho netos, então eu tive a sorte, eu acho que o bônus, de ter um professor, aquela época, que ele, não sei se a escola ganhou, se ele adquiriu, se ele tinha esse perfil de ter um flanelógrafo de feltro, acho que era, um livro que tinha a história dos clássicos e as imagens desses clássicos, eles tinham uma lixa atrás. Depois que eu fui ver, conforme ele ia contando, ele ia colocando as imagens no quadro mural para nós crianças. Então, é o que eu lembro do meu ensino fundamental 1. E por isso que eu acredito que, assim, para mim, o sonho de escritora, ele sempre esteve comigo, tanto que, apesar de outras atividades, de outros rumos, de outras prioridades, de outras coisas que eu fiz na minha vida, e que eu já fiz bastante, eu nunca deixei morrer, nunca deixei de lado. Houve um tempo em que eu decidi investir nisso e realmente me fazer escritora, porque eu acredito que quem é assim tem que ser porque vai... Eu, pelo menos, me sentia mal. Eu lembro lá no ano de 99, 2000, 98, naquela época, eu estava assim, a todo vapor, inclusive abrindo a minha escola no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um restaurante, mas assim, de tanta coisa que eu já fazia, que eu tinha, que estava tendo sucesso em tudo, na profissão, na vida familiar, tudo, na casa, tudo isso que a gente sonha,
eu sentia algo que, tipo assim, nossa, mas o que está me faltando, Lene? O que está faltando? Você tem tudo, sabe? Eu não sei se eu consigo explicar. E aí, quando eu fui me dar conta que em 2001 eu lancei meu primeiro livro na Jornada Nacional de Literatura, desengavetando meus poemas, compilando os melhores num livro e lançando meu livro, eu me senti completa. Eu digo assim, hoje eu posso fazer trocentas outras coisas, mas eu não posso deixar de ser escritora. Isso eu não consigo me entender ou me sentir completa ou me dizer assim, ó, sou uma pessoa feliz se eu tiver que abrir mão de ser escritora. Tá certo. Lembrando, gente, que nós estamos ao vivo. Cada um tá na sua casa. Vai latir cachorro, vai miar gato, vai falar papagaio, né? E essa é a beleza da natureza. Lembrando que hoje nós estamos conversando, é a primeira live da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Próxima quarta-feira tem mais um mediador, tem mais um membro falando um pouquinho da sua história, das suas obras e da importância de ser imortal. Não é isso? Nós estamos conversando hoje com a Lene Zilioto, cadeira número 21. E o pessoal já vem dando boa noite. Eu Lene, não consigo ler, mas boa noite ali para todo mundo. Vamos lá, vamos ver quem está nos dando boa noite. Nós temos aí a Cris Oliveira. Chama, que lindos! Boa noite. Boa noite, Cris. Nós temos a Bernadette. Boa noite, Bernadette. Sérgio. Boa noite. Sérgio. Tem a Marta de Miranda. Boa noite, queridos. Tony. Nós temos aí, ó, que lindos. Jaqueline, boa noite, acadêmicos. Nós temos o Clóvis Matos, boa noite. O Clóvis é um querido lá de Cuiabá, ele tem um projeto, Alex, fantástico, que é a inclusão literária, e ele que está num projeto comigo ali em Sinop, nós abrimos uma biblioteca numa entidade em Sinop e ele nos doou 350 livros. Que legal! O Clóvis, para mim, é uma personalidade na nossa área, na literatura. Clóvis, ó, amo você. Tá certo, tá certo. Bom, nós estamos conversando com a nossa acadêmica, queridíssima Lene Zilioto, da cadeira número 20. Lembrando que a live vai ficar disponível no Facebook. Você pode compartilhar aí no seu Facebook. Vamos chegar ao maior número, né, de pessoas, porque falar de literatura sempre é bom. Lene, qual é a importância da literatura na sua vida e na vida das pessoas? Bem, na minha vida eu acredito que eu acabei de dizer, né? Eu não consigo me entender desconectada da literatura. Eu acho que, assim, para mim, os elementos da minha vida, que são muitos, né? Que é família, que é filhos, que são os valores, que é a religiosidade, que é a profissão, tem todos esses elementos. É você organizar sua casa, suas viagens, enfim, seus sonhos e a literatura. Então, como eu falei anteriormente, eu posso abrir mão de qualquer outro elemento, não da literatura, não do livro. A questão do ler e escrever, para mim, é vital, é como o oxigênio. Para as pessoas, tem uma frase muito bacana, que inclusive é do Clóvis Matos, que está nos assistindo. Ele falou uma vez que eu estou roubando o Clóvis e usando para mim também, porque eu acho essa frase válida e que é o que representa. Literatura salva. E é esse o projeto que a gente fez também lá em Sinop, que ele está comigo, que é uma entidade que tem os menores infratores em recuperação. E nós estamos abrindo a biblioteca porque nós acreditamos nisso. A literatura salva. Quando você tem as pessoas se ocupando com leitura, as pessoas estão se ocupando com algo positivo, que vai acrescentar, que vai mudar a vida da pessoa para melhor, é um elemento que sempre vai mudar a sua vida para melhor. O livro, a leitura, a literatura é aquela virada de chave para você ser uma pessoa melhor a partir de qualquer leitura, de qualquer livro, principalmente os nossos, dos acadêmicos da Academia Sinopense de Ciências e Letras, que nós também produzimos literatura boa
e boas leituras. Então, eu considero isso, Alex, na vida das pessoas, a literatura. É um elemento que transforma a pessoa para melhor. Fundamental, Certo. necessário. Como você falou, né? A literatura salva, né? Exatamente. Nós temos aqui também, a Lene lançou livros em Nova York, em Bogotá, em Santiago do Chile, ainda é curadora para exposições e coordenadora de projetos em audiovisual. Ou seja, ela sai das páginas do livro e vai até a nossa visão, né? No sentido, ama as artes, em especial a arte das palavras, gosta também de assistir a filmes, curtir a família e fazer geleia de manga. Não, isso foi uma novidade que, assim, essa geleia que eu fiz, Alex, eu vou contar um segredo aqui agora, ao vivo. Final do ano passado, quando eu estava me encaminhando para deixar e ser só escritora, foi isso que eu fiz. Eu peguei manga, mamão, e eu tinha os maracujá na geladeira, era tudo coisa que eu tinha na fruteira. E eu estava precisando uma terapia, então eu amassei aquela manga com as mãos, eu amassei o mamão, eu abri o maracujá, coloquei no fogo, coloquei açúcar e fiz uma geleia, ó. Então ficou uma geleia para comer com nata e pão de forno que ficou. Para mim é uma terapia. E eu aprendi com a minha avó. Isso é uma cultura da minha avó, da minha mãe. Eu acho que trazer isso da infância, você ter essas lembranças da infância, para nós escritores, eu digo assim, para nós artistas que temos um pouco de maluquice, porque todo artista ele tem um pouco de maluco, esses detalhes fazem a diferença. Para mim, tipo, ir para uma cozinha, amassar uma fruta e fazer uma geleia durante um dia, para mim é elemento de literatura. Para mim é conteúdo, daqui um pouco eu sento, eu consigo me inspirar e produzir um texto bem melhor do que se eu não tivesse feito aquela geleia. Olha só, então olha aí, pessoal, geleia de manga. Vamos ver se um dia ela faz e nos dá um pouquinho, né? Vamos lá. Nós temos alguns recentes lançamentos, né? Ela está ainda com a exposição em aberto, As Cores e os Amores, na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, até o dia 30 de março. Então, quem está aí na região de Lucas do Rio Verde, na própria cidade de Lucas do Rio Verde, vai lá curtir um pouquinho dessa exposição. Me fala um pouquinho dessa obra As Cores e os Amores, Lene. As Cores e os Amores é um poema, é só um poema. E eu me encontrei uma vez em Cuiabá, no aeroporto, um artista plástico cuiabano que as pessoas conhecem aqui na região, já conhecem ele já é bem famoso, o Adriano Figueiredo. Eu gosto muito da obra dele, que ele tem uma obra assim, focada em Mato Grosso, ele representa muito bem a natureza, e é bem colorido. E eu pedi para... Nós nos desafiamos, eu disse, eu vou te entregar um poema e para cada estrofe você produz uma imagem. E foi o que ele fez. Na verdade, ele pintou a tela, ele produziu a arte e eu acabei comprando essas telas dele. Então, para cada estrofe de um poema, ele produziu uma obra de arte. O mesmo poema eu enviei para uma ilustradora lá no Rio Grande do Sul. Então, ela é gaúcha, mulher, e ela ilustrou o mesmo poema. Então, esse livro, quando você termina de ler, você vira, começa ele novamente, porque é o mesmo poema, mas com outras ilustrações. Essa exposição, ela é a exposição mais solicitada, já foi solicitada em Sinop, em Vera, no mês de maio, que é o mês de Mato Grosso, né? E agora aqui em Lucas do Rio Verde, ela está no hall de entrada da prefeitura, com as telas da ilustradora do Rio Grande do Sul, porque ela, sendo mulher, ela ilustrou esse poema usando bastante a figura humana e principalmente a mulher. Então, ela tem muitas imagens representando esse meu poema, que é o feminino, que é o casal, que é o casal com bebê, e tem duas vereadoras aqui em Lucas do Rio Verde, que quando elas viram o livro e eu disse que eu tinha essas telas, elas solicitaram para mim para fazer essa exposição. Então, é uma promoção das vereadoras mulheres de Lucas do Rio Verde e tem as telas da Maria Amélia sendo expostas. Certo. É um poema ilustrado por dois artistas. Que interessante. O pessoal que está nos assistindo, está ouvindo bem? Existe algum delay na live? Nos informe nos comentários
para a gente verificar. Bom, que bacana, Lene. Gostei bastante. Então, esse poema é bom que ele é bem sensorial, né? A pessoa lê, ela se ouve e também vê, não é isso? Ela também foi admitida Sim. na Academia de Letras da América Latina em fevereiro de 2021. Também foi admitida na Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, 27 de março. Sábado. Publicando o livro infantil Pirulito Rodapé, em e-book na Amazon. Dia 13 de fevereiro de 2021, ou seja, todo recente, né, Helene? Livro traduzido para 5 idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Me fala um pouquinho desse livro, Pirulito Rodapé. Você tem ele aí nas... Ah, só foi em e-book, né? Só foi em e-book. Então, esse livro, Pirulito Rodapé, nós escritores sabemos que quando o livro ele é ilustrado, o livro infantil, a questão impressa ele fica bem mais caro. Então, eu estou agora, como eu vou me dedicar só à literatura, que é importante, eu acho que até a gente conversar sobre isso entre nós escritores e os nossos leitores também saberem disso, que para nós, principalmente no Brasil, é importante que a gente entenda o mercado do livro, porque se é o nosso fazer, eu penso que nós merecemos monetarizar essa nossa arte. E eu estou aprendendo agora com o Sebrae como monetarizar isso. Por isso que ele foi lançado apenas em e-book por enquanto, e ele será impresso mediante demanda. Então, eu agora vou fazer o meu trabalho de venda, de pré-venda, e ele só será impresso mediante demanda para não comprometer o nosso orçamento. É uma aprendizagem que eu estou fazendo sobre o mercado do livro, isso é bem interessante. Mas o que esse Pirulito Rodapé, Alex, é muito interessante a vida dele, a criação dele. Eu escrevi esse livro, Pirulito Rodapé, em 2006, quando eu morava lá no Sul ainda. Eu tentei... Também eu estava escrevendo um livro de poesias para a EJA, porque como diretora de escola e nós tínhamos EJA e os professores diziam assim, caramba, que livro eu uso para alfabetizar um adulto? Então, só tem aqueles livrinhos infantis que fala da borboletinha, e não tinha um que falava dói o meu joelho, que a pessoa é adulta, né? Ou quanto custa um tijolo, enfim. E eu produzi um livro de poesias para alfabetizar o EJA, que é o livro Sabores, e também eu pensei como que se escreve um livro infantil, que conteúdo se escreveria para criança. E aí eu pensei nesse enredo. Eu escrevi o Pirulito Rodapé e pedi para a minha ilustradora ilustrar. Ele ficou lindo, ele ficou com um enredo bonito. E o que aconteceu? Como eu falei, lá naquele período eu estava abrindo a minha escola, nós tínhamos restaurante, eu estava estudando os filhos. A gente produziu esse livro e guardei. Encontrei esse livro, Alex, fazendo a minha mudança de Sinop para Lucas, sabe, organizando, achando, ele caiu nos meus pés. Eu disse, querido Pirulito, o que se caiu nos meus pés? É porque ele quis ser publicado. Então, ele já estava ilustrado, já estava pronto, só fiz a revisão, produzimos ele em e-book, a minha diagramadora, que é lá de Florianópolis, ela é top. Numa semana, ela diagramou ele ficou muito lindo, uma diagramação assim exclusiva, específica, e na semana seguinte eu recebi a proposta do meu irmão, que fala 9 idiomas, ele se propôs a traduzir para 6 idiomas. Então, agora, a cada 15 dias, esse Pirulito Rodapé vai subir na Amazon em e-book em 6 idiomas. Essa semana vai entrar em inglês. E eu vou imprimi-lo, Alex, sob demanda. Então, essa é uma coisa, assim, para nós, escritores, muito interessante, nós entendermos como funciona o mercado do livro e a gente não se comprometer financeiramente e depois ficar reclamando. Sabe aquele escritor reclamão? Que não dá dinheiro, não tem leitor, não. Tem algumas coisas que nós fazemos errado, entende? Então, eu agora estou aprendendo um pouco isso, e é por isso que eu não imprimi ele ainda, mas ele será impresso. Que bacana, que bacana.
Você que está nos acompanhando, vão deixando aí os seus comentários. Nós temos inúmeros comentários, Lene, bastante comentários. Só que também o pessoal está nos dizendo que a sua imagem está travando um pouquinho. Vamos É? Nossa. ver. Será que é o meu celular? Pode ser a internet também, mas vamos Mas lá. a internet é boa, eu tô com internet 5G aqui. Certo, vamos ver então os comentários que vem. Bernadette vem nos dizendo, já começou lindamente. Clóvis, parabéns por este lindo trabalho. Vem o Sérgio, estou aqui aprendendo com vocês para quando chegar a minha vez. É verdade, Sérgio. Também tem aí a Simone. Oh, eu A, estou. a Simone será minha entrevistada. Eu que vou entrevistar você, Simone. Verdade, você vem como mediadora depois. É. Tem a Marta de Miranda, que honra poder participar desse momento incrível. Alex Leme são seus olhos, viu, Marta? Obrigada Bom, a todos. uau, muito importante. E aí nós temos Jaqueline, que alegria, a academia batendo essas virtuais e compartilhando os conhecimentos dos acadêmicos. Depois o pessoal foi nos dando um feedback da imagem, e aí nós temos a Bernadette, é muito bom, maravilha a tua história, Lene. E vem a Fernanda Charello Ziliotto, Minha parabéns. filha, essa é minha filha, Olha só, lá de parabéns. Chapecó. Obrigada, Fê. Mãe Beijo. coruja e vira filha coruja, né? É, ela é bem coruja mesmo. Eu adoro ela. Adoro meus filhos, adoro meus netos, enfim. Bom, depois tem aqui Camila Galvão, admiro demais essa mulher. Lene, nunca duvide de si mesma. Você é. A Camila é minha assessora de imprensa, a Camila, aqui em Lucas. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso comigo. Ela está me colocando na mídia. Camila, beijo. Que legal, que legal. Bom, vocês que estão aí participando dessa live, lembrando que todas as quartas-feiras nós teremos uma live com um membro acadêmico. E vai passar aí na tua tela aí, ó. Próxima semana, um bate-papo bem distraído com a acadêmica Bernadette Crescêncio, cadeira número 4 da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Hoje a gente está conhecendo um pouquinho da nossa imortal da cadeira número 21, a Lene Ziliotto, que vem aí com muita produção, com muitos prêmios, né? E fazendo parte aí de diversas ações acadêmicas. E nós temos aqui uma listagem enorme, Lene, de medalhas e prêmios. Eu vou falar aqui algumas, mas eu gostaria que você me dissesse aqui a mais especial aí para você. Eu sei que todas são especiais, mas aquela que você, quando recebeu a notícia, disse assim, nossa, né? Alex, não sei, você vai ler algumas? Vou ler de 2021, tá? Troféu Mulher de Destaque 2021 pela Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, Prêmio Sul Brasileiro de Literatura da editora Mágico de Oz, Medalha Mérito Acadêmico na categoria Acadêmica Internacional, Federação Brasileira de Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, a FEBACLA, certificado de mérito em homenagem aos 160 anos de Antônio Parreiras, da Academia Gonçalense de Belas Artes e Federação Brasileira de Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Então, para você ver que a Lene não é mais só sinopense, ela agiu pelo país e pelo mundo. Diz para nós a sensação, Lene. Então, todas essas, por exemplo, esses reconhecimentos, essas medalhas, que me chamou a atenção assim, nossa, começou ano passado, quando, final do ano, eu comecei a enviar minhas publicações para serem avaliadas por esses quesitos, e eu comecei a receber prêmios e medalhas, foi me dando o quê? Confiança, e para eu acreditar no meu trabalho e na minha literatura. Então, assim, para mim, esses prêmios, essas medalhas, está acreditando no meu trabalho.
e está me assim confirmando de que, tipo, eu não estou escrevendo bobagem. E todas elas, para mim, foram importantes, me surpreenderam, eu não esperava, porque a gente sempre se acha assim, nossa, nós aqui no interior do Mato Grosso, a gente escreve por escrever. Não, a nossa eu estou conseguindo entender que se a minha literatura passa por uma avaliação, está recebendo essa premiação e essas medalhas, é porque a gente escreve bem, e lá no futuro, quem for ler a nossa literatura, quem sabe vai nos achar uma Cecília Meirelles, enfim, um Machado de Assis, e que agora esse é o propósito. Mas a sua pergunta é muito interessante. Qual que você ficou, nossa? Como eu falei, todas elas. Mas para mim foi uma surpresa e assim, eu disse, caramba! Foi o que eu disse, caramba mesmo, foi quando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em 2018, ligou para mim dizendo que eu fui indicada para receber o título de cidadã matogrossense pela minha literatura. Eu disse, a minha literatura já vazou e vazou bem, porque se Mato Grosso está querendo me dar um prêmio, um título de cidadã matogrossense pela contribuição da minha literatura, então, eu tenho que respeitar a minha literatura, eu tenho que respeitá-la a partir de então, desses créditos, né? Porque para nós, Alex, eu entendo todas essas premiações como créditos do nosso trabalho, créditos do que a gente faz. Então, eu passei a respeitar mais a minha própria produção, cuidar mais dela, finalizar ela melhor, contratar profissionais melhores para me ajudar e não fazer assim, ó, no ligeirão e só por produzir. Lá no começo era isso que eu fazia, porque eu queria ser escritora, sabe aquela ânsia de ser escritora e vai fazendo. A partir desses prêmios, eu passei a parar, analisar e valorizar isso, que seriam assim, ó, são carimbos de crédito que as pessoas estão nos dando pelo nosso trabalho. Então, é assim, não é qualquer coisa que a gente está escrevendo, é importante o que a gente faz. E está sendo um produto que está contribuindo. Por isso que eu digo assim, aquilo que eu falei antes, a literatura salva, a literatura vira chave, você não é mais a mesma pessoa, você se torna uma pessoa melhor a partir da leitura e de qualquer leitura. E isso me fez refletir com esses títulos, e principalmente esse de cidadã matogrossense, que a minha literatura também faz isso. A minha literatura também é boa, a minha literatura também vira a chave de muitas pessoas, a minha literatura deixa pessoas melhores. Inclusive, tem um livro que eu lancei ano passado ali em Sinop, em setembro, que é Eu Não Aceito Ser Mais ou Menos. É um livro muito bacana, que fala de um case de superação e, por exemplo, para essa galerinha jovem dos 14, 15 aos 20 anos, se lerem esse livro, eu tenho certeza que vai ajudar, que vai contribuir. O das mulheres também, inclusive o das mulheres, que tem depoimento das mulheres de Nova Mutum, são 32 mulheres, e 62 mulheres de Sinop, esses dois livros, quem ler o depoimento dessas 100 e poucas mulheres que eu pesquisei e que eu me dediquei muito tempo, foi assim, uma vivência, um aprendizado, uma produção que para mim não tem tese de doutorado que supere esses dois livros das mulheres de Mato Grosso. Não tem. Tanto que eu estava cursando as disciplinas de doutorado em Buenos Aires, eu tinha a tese para escrever e eu não escrevi até hoje. Eu não tenho DR, eu não sou doutora, apesar de ter cursado todo o meu doutorado, e eu troquei. Ao invés de escrever a tese, eu escrevi o livro das mulheres de Sinop. Como são duas edições esgotadas, e são livros caros, para você ter uma ideia, são livros de R$200, né, porque são livros caros, no dia 8 de março desse ano de 2021, eu fiz mais um investimento com a minha diagramadora, com a designer e com a Amazon. Dia 8 de março de 2021, eles subiram em e-book na Amazon. Então, todos agora, no mundo todo, têm acesso a esse conteúdo, que eu tenho certeza que foi aquele que me credenciou como cidadã matogrossense, foi esse trabalho dessa pesquisa com as mulheres. E ele está agora em e-book na Amazon por um preço super acessível, que tipo assim, não tem desculpa a pessoa dizer, nossa, ele é caro, ele custa R$200. Então, agora,
o meu leitor não tem mais essa desculpa, é um livro caro. Não é, porque agora na Amazon você baixa ele lá no computador, ou no celular, ou no tablet, enfim, e você consegue ler um conteúdo que ele é importante como história, importante como como que eu posso dizer, qual que é o termo, me ajuda, Alex, da mulher participando no processo da construção dos processos sociais, a figura feminina, é o feminino na construção da vida, na construção do processo social. Então, eu trouxe o feminino, tem a história do desbravamento, tem... Caramba, tem o depoimento... Então, um pouco das origens também, né? Exatamente. Por exemplo, a criação de Sinop, eu tenho o depoimento das primeiras mulheres que chegaram em 1972. A dona Geraldina, que faleceu ano passado, é a mulher que construiu a primeira casa na cidade de Sinop, onde é o Banco do Brasil hoje. Então, tem claro, depoimento... Né? Isso é importante. Eu sei, claro, eu vou te falar, mas eu estou falando assim, isso é muito importante, porque daqui 100 anos... Porque exatamente. O pessoal acha que Sinop é nova, né? É nova, parece que a história está na memória. Mas daqui 100 anos, quem não registrou, não registra mais. Então, não registra mais. O registro, ele vai ser de suma importância, principalmente para os anos seguintes, porque Sinop está crescendo. A gente sabe que grande parte da população sinopense é forasteiro, como nós, por exemplo, mas daqui a algum tempo... De onde veio Sinop? Quem foram os primeiros? Aí tá lá Lene Zilioto com as primeiras chegando aqui. Por exemplo, Alex, você veja, que eu acredito que assim, até eu não estava dando essa importância e agora que começou a cair a ficha. Esse livro das mulheres de Sinop, a de Nova Mutum nem tanto, mas das mulheres de Sinop, ele é referência bibliográfica na Stanford, da Califórnia, porque ele é considerado fonte primária. Ele não é fonte secundária de pesquisa. Então, eu digo assim, bom, se o pessoal do Brasil não valorizou, o Canadá valorizou. Então, tipo, o que eu escrevo, eu sei que eu estou fazendo a diferença. Isso é muito bom. Mas calma que vai chegando. Escrever é como ler, é uma página por dia. E estar na estante é para sempre, né? Então, calma que vai chegar o momento de que seus trabalhos estarão como se diz, debaixo do braço aí de vários acadêmicos. Como eu falei, até outro dia, em uma reunião com algumas associações aqui em Sinop, eu falei, olha, a Academia Sinopense tem membros incríveis registrando a história de Sinop. E que parece que Sinop é nova, a história está na memória, só que daqui a alguns anos isso já não vai colar mais. As pessoas precisam ter a ciência da origem. E quem realmente dá essa origem? Os escritores. Então, a importância da Academia Sinopense de Ciências e Letras, ela é muito maior do que propriamente, vamos dizer assim, uma associação de, vamos reunir os escritores. Não, quando a gente fala de imortalidade, nós estamos falando de escritos que contribuem diariamente para o crescimento, desenvolvimento e registro da nossa população. Por isso que a academia tem um papel muito importante, porque enquanto o pessoal está se debatendo de um lado, a academia vem registrando do outro os avanços, o desenvolvimento, quem é o sinopense de hoje comparado ao sinopense de ontem, que aí para comparar com o sinopense de ontem tem o livro da Lene Zilioto e de outros tantos acadêmicos. Por isso que é importante fazer o registro, por isso que é importante escrever sobre Sinop. Bacana, é bem isso, Alex. Eu acho que nós, escritores, quem realmente é escritor por vocação, eu acho que nem pensa em ser valorizado. Eu acho que escreve pelo prazer de escrever, por saber que está contribuindo. Eu sei que eu fiz todo esse trabalho e vou continuar fazendo e faria tudo novamente, pela contribuição que a literatura dá, que a literatura tem. Se a gente não é valorizado, a gente reclama, critica aqui, critica ali, mas continua fazendo, porque esses somos nós, né? A gente não desiste. Certo. Então, eu vou falar outras premiações. Você já falou da premiação de cidadã mato-grossense de 2018, não é isso?
Sim. Em 2020, ou seja, ano passado, um ano de turbulência, mas a Lene recebeu aí diversas premiações. Então, olha só, título honorífico de personalidade cultural do ano de 2020, pela Federação Brasileira de Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes. Também troféu Literatura 2020, Clarice Lispector, melhor livro infantil, pela editora ZL Books. Troféu Literatura... peraí que eu errei. Clarice Lispector, melhor livro biográfico para o livro O Brilho de Estrelas Imortais, volume 2, Mulheres Pioneiras. Essa que você estava falando agora, né? Exatamente. Esse livro das pioneiras, ano passado, ele recebeu essa premiação Clarice Lispector. Ele é um livro premiado. Pela editora ZL Books, né? Exatamente. Depois nós temos Troféu Escritores Contemporâneos, da editora Ações Literárias, Troféu Ações Literárias, Troféu Honra ao Mérito, também da editora Ações Literárias. Troféu Astros e Estrelas da Poesia Contemporânea, da editora Ações Literárias, Prêmio Destaque Literário 2020 para o gênero de poesia, aí foi pela editora Mágico de Oz. Prêmio Literarte, Melhores do Ano 2020 para o gênero poesia, em homenagem a Cecília Meirelles, pela Fundação Literarte, Associação Literarte, medalha Destaque Literário 2020 para o gênero de poesia, da Mágico de Oz, e medalha Melhores do Ano 2020 para o gênero poesia, homenagem a Cecília Meirelles, Fundação Literarte. Eita, nós, se a gente for aqui ler todas essas premiações, nós vamos fazer 25 lives, mas exatamente. Ler e ver para você ter realmente a noção de como os trabalhos a gente acha que a gente escreve e aí fica só entre nós, mas não fica. Um livro publicado é um livro voado, né? Dizia o Paulo de São Paulo. Um livro publicado é um livro voado, Alex. Me diz uma coisa, mesmo em 2020, com essa pandemia que ainda se transforma no caos no país, mas você está aí trabalhando, fomentando a literatura, e me fala um pouquinho desses troféus. Você já falou um pouquinho do livro das mulheres, mas eu queria saber um pouquinho desse livro aqui, Uma Floresta, uma Menina e um Manequim, que recebeu aí o troféu Literatura 2020 de Clarice Lispector. Então, esse livro, Alex, na verdade, ele já está me ocupando bastante esse ano em 2021, inclusive hoje em Nova Mutum, eu fui para lá por causa desse livro. Como ele está traduzido para o inglês, impresso, ele está impresso em português e em inglês, e a Simone, a nossa querida, que vai ser entrevistada por mim, já traduziu ele para o espanhol, só falta eu mandar ele para a editora, ele estará nesses 3 idiomas. Eu me inspirei na infância das mulheres pioneiras de Sinop, porque quando eu entrevistei, eu ouvi a infância dos anos 50 e 60, porque nos anos 70 que elas foram para Sinop, elas já eram senhoras casadas com filhos. Então, elas me contando a história de vida, elas trouxeram para a minha literatura a infância dos anos 50 e 60. E que foi uma nostalgia porque foi a infância da minha mãe, dos meus pais. Só que no livro das mulheres, eu registrei o depoimento delas. E sabe aquelas crianças, aquelas meninas daquela época estavam me incomodando aqui dentro. Aí um dia eu sentei e eu disse, não, essas meninas elas vão para um livro infantil. Então eu escrevi Uma Floresta, uma Menina e um Manequim, que é a história de meninas que moram na roça. Só que depois, a grande maioria delas, as famílias se mudavam para a cidade para estudar, depois elas vieram para o Mato Grosso e fizeram a vida. Então, eu já concebi esse livro em 5 volumes. Uma Floresta, uma Menina e um Manequim, esse ali que está impresso, ele é só o primeiro volume. Esse ano eu vou escrever o 2, ambientado na cidade, na escola. E aí o 3 ele vai acontecer durante a viagem, essa grande viagem que elas vão fazer. E o 4 e o 5 são as meninas que vão crescer. Então, esse é Uma Floresta, uma Menina e um Manequim. Eu acredito, Alex, que o prêmio ele tenha vindo... Quando eu recebi o prêmio, eu lembrei de um aluno lá de Sinop, que ele deve ter, 8, 9 anos. Teve uma escola pública em Sinop que fez a releitura desse meu livro. Toda a turma.
eles tinham lá um projeto que era a Semana da Cultura, enfim, e aquela turma, o projeto deles foi fazer a releitura desse meu livro. No dia do evento, a professora me chamou para conversar com os alunos, e eu fiquei assim toda, nossa, para mim também foi uma surpresa, uma feliz surpresa, e eu perguntei para os alunos, o que é que vocês acharam? Claro que eu queria saber, né? O que é que vocês acharam desse livro, dessa história? Aí foi um silêncio assim, e um menino, ele respondeu assim, fazia tempo que eu não lia um livro que me fazia pensar. Pronto, eu não queria mais nenhuma resposta. É um livro que fez uma criança pensar. Então, eu acho que foi isso que trouxe o prêmio para esse livro. Porque ele não é assim, ó, a borboleta voa. Ele tem um enredo complexo, que às vezes, dependendo da idade, a criança precisa voltar e ler 2 vezes. E ele traz a história da personagem principal, que é a Maria Joana. Ela tem medo de manequim de loja. Então, no 2, quando eles vão morar na cidade, porque esse é um fato real de uma das mulheres que eu entrevistei. Ela tinha loja em Maringá, e ela não podia colocar manequim na loja dela porque tinha uma filha que tinha medo de manequim. Então, a loja dela era sempre feia, tinha que botar as roupas em cima de uma cadeira, pendurar nos pregos, enfim. E ela não botava manequim porque a filha tinha medo de manequim de loja. E aí eu trouxe essa imaginação para brincar um pouco com a imaginação da criança. Porque o que eu pretendo trabalhar com essa menina que tem medo de manequim? Tem uma página lá que ela está na frente de uma vitrine, ela se imagina manequim. Então tem a imagem dela adulta sendo manequim, e o enredo é assim, no 2, ela vai superar esse medo na cidade, ela vai superar esse medo de manequim, e quando ela crescer lá no final, ela vai superar esse medo tanto que ela vai virar manequim de passarela. Então é todo um enredo que eu vou trabalhar o medo, a superação. Tem as brincadeiras daquela época, que é Ciranda, Cirandinha. Eu botei o nome das 3 meninas, que é Maria Joana, Maria Elizabeth e Maria Eduarda. E aí eu trabalhei o Ciranda, Cirandinha. Na escola, eu pretendo escrever que elas conheçam outras Marias, várias outras Marias, inclusive a Maria vai com as outras, que eu vou fazer um trabalho em cima do você não ser você, sabe? Não ser uma Maria vai com as outras. E elas vão fazer amizade com mais 2 Marias, porque eu quero trabalhar aquele joguinho das 5 Marias. Então, realmente é um livro que trabalha, sabe? Que tem conteúdo. E por isso que as crianças ficaram assim num silêncio, e um deles, bem sério, mas bem sério mesmo, ele disse, fazia tempo que eu não lia um livro que me fazia pensar. Então, eu acho, Alex, que para mim foi a resposta que eu precisava como escritora, e quando eu recebi o prêmio, quando ele veio como premiado, porque quem faz essa análise, Alex, são professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem faz essa seleção, quem diz qual é o melhor biográfico, qual é o melhor infantil, são professores da Universidade do Rio de Janeiro. E quem promoveu é a Jo Ramos, que você também conhece, você entrevistou ela. E quando chegou o prêmio, o das mulheres é óbvio, esse para mim o das mulheres não tem nem discussão, ele sendo referência bibliográfica lá na Stanford, para mim ele já é um livro que onde ele chega bem. Agora, o infantil, quando eu recebi o prêmio, eu lembrei dessa resposta desse aluno. É um livro que faz pensar, apesar de ser um livro infantil. Que bacana. Nós estamos recebendo aqui vários comentários e a tua câmera continua travando um pouquinho, Lene. O áudio está ótimo, mas a imagem continua travando. Mas vamos ver aqui os comentários enquanto isso. Nós temos aí a Bernadette dizendo: Alex dirigindo competentemente a entrevista. Obrigado, Bernadette. Estou aqui. Perto da Lene, basicamente, eu sou nada, né? A Lene está aqui, ó. É isso. Eu espero ser uma entrevistadora assim também. Vamos ver o meu dia, como será. Depois nós temos aqui a Simone, eu já estou tremendo desde agora, que responsabilidade linda, Lene, de realmente abrir, né, uma rodada de lives da Academia Sinopense de Ciências e Letras, algo inédito, né? Nós estamos indo aí para as plataformas, né? Isso é importante. Parabéns, academia. Eu não vou cansar de parabenizar essa nova diretoria.
por essas iniciativas. Eu sei que vem outras, mas o que eu entendi de vocês? Agora eu vou rasgar minha seda aqui, não é para puxar saco, não, porque eu não gosto de puxar saco. Mas eu estou falando a verdade. Eu acho que as iniciativas dessa diretoria, todas as outras foram super importantes, desde a primeira que criou a academia. Tudo foi feito assim, no seu tempo e com a sua competência. Mas o que eu estou entendendo dessa diretoria? Realmente trazendo os acadêmicos para serem conhecidos pelos seus leitores. E para nós isso é muito importante, Alex. Nós chegarmos ao nosso leitor, eu acredito que seja o nosso principal objetivo. Então, isso está sendo cumprido. De uma frase. Travou para mim. Alex? Alô? Ouvindo, lendo. Então, assim, quando a pessoa escreve, é porque ela quer realmente ler. Ser lida. Então, é importante essas lives, a Academia Sinopense de Ciências e Letras dá um passo muito importante. É a nossa primeira, né? Então, lógico que muita coisa ainda vai acontecer. E nós estamos aqui. Nós estamos passando por instabilidade também no programa e no sistema. Então, vocês estão aí, não saiam, que a Lene já está voltando. Enquanto isso, eu vou falando aqui os comentários. Nós temos aqui que chique, Bernadette. A Bernadette disse que participou do livro. Depois nós temos aqui a Simone, O Brilho de Estrelas Imortais, de 2014. É fantástico, uma obra maravilhosa. E depois vem a Marlete da Croce, realmente perfeita, a primeira live. Obrigado, gente. Mas ainda tem muita coisa aí para acontecer e só estamos esperando aí o retorno da Lene, devido à instabilidade. Mas você que está aí nos acompanhando, mande aí as suas perguntas para a Lene, que já já a gente vai passar para ela responder. Lembrando que é uma das mais premiadas aí, uma das mais premiadas acadêmicas aqui da nossa Academia Sinopense de Ciências e Letras, que ocupa aí a cadeira de número 21, a Lene Ziliotto. Bom, já estamos retornando aqui, a Lene já está retornando, né, para a gente continuar. Enquanto isso, vai mandando a sua pergunta. Qual a sua pergunta, a sua dúvida aí para a nossa querida Lene Ziliotto? Voltei? Lene, que voltou, você já está no ar, passamos aí por uma instabilidade, mas que bom que você já está aqui. Estou aqui lendo os comentários enquanto isso, estou aqui conversando com o pessoal e pedindo aí dúvidas, perguntas, para que você vá respondendo nesses últimos 10 minutinhos de live. Bom, é muito interessante o que você vem falando, né? Você acha, Lene, aí como eu vi no seu currículo, foi coordenadora, professora, você acha que as escolas hoje, elas incentivam a escrita? Eu vou falar pela minha experiência. Sim e não. Eu acho que sim, em algumas experiências e vivências, e eu diria até transgressões isoladas em sala de aula de alguns professores. Mas no seu guarda-chuva maior, eu acho que não, porque está havendo... Infelizmente, eu passei isso que eu já me aposentei na educação, infelizmente, eu passei esse meu período de professora, coordenadora, diretora, enfim, percebendo que o nosso guarda-chuva maior, ele está preocupado com
preencher apostilas, convencer, eu tenho que vencer o programa, e, enfim, e isto eu acho que perde a alma do ensino, porque vamos falar do ensino formal, né? A educação todos fazem, até nós fazemos, a igreja faz, a catequese faz, isso é educação. Agora, o ensino, que é o ler, o escrever, enfim, eu lamento que não tem alma no seu guarda-chuva maior. Tem sim, tem isso, não digo que seja em geral, mas são assim projetos isolados, são professores ousados, são experiências transgressoras que remam contra a maré. E, enfim, eu vivi isso, vi isso, e foi assim que eu passei a minha vida dentro da educação formal. Infelizmente, eu digo. E felizmente temos os corajosos que transgridem tudo isso, e quando fecha a porta, a aula é dele, e graças a Deus salva alguns alunos. É isso que eu vejo. Tá certo. Quando teve a estabilidade, quando estava tendo a estabilidade, você estava falando da importância. Alô? Alô? Ai, eu não acredito que seja novamente eu aqui. Caí. Voltamos? Voltamos mesmo. Pronto. Ao vivo é assim, não consegui isso. Temos que sorrir para tudo. Mas então, nós estamos falando, quando teve a instabilidade, você estava falando da questão da importância das lives, da gestão da academia, e aí cortou. Você não quer retomar isso para a gente finalizar? Então, eu penso que nós, enquanto entidade academia, vejo esse trabalho que vocês fizeram quando vocês nos informaram que levaram um portfólio com o nosso currículo, com as nossas produções para a Unicim, que é a entidade a Associação das Entidades de Sinop, né? E levar e fazer a sociedade entender que o escritor, ele não é um enfeite, ele não é um brinco, né, que a gente pendura e, tipo assim, ele é descartável e daqui um pouco tudo aperta e a primeira coisa que a gente tira é a literatura e a arte. Eu acho que é aí que está o erro. Que eu acho que nessa pandemia, se nós fôssemos um país, um povo mais leitor, que valoriza mais a arte, a sensibilidade, quando nós nos vimos fechados dentro de casa, teria sido diferente. Então, eu até digo assim, nós temos uma cultura de fazer a nossa compra mensal, que é um azeite, um feijão e um livro, caramba. Que tenha isso como cultura. Coloca ali na sua cesta um livro de R$5, tem livro de R$2,50. Então, para começar, para criar essa cultura de ter em casa uma estante de livros. Quando nós estamos em casa, agora a questão da pandemia, tudo bem, nós migramos para a internet, porque graças a Deus tínhamos a internet. Mas se nós não tivéssemos o cyberespaço, digamos assim, o que nós faríamos em casa? Já deu muito problema, pais e filhos, separação de casal, já deu muito isso que a gente viu. E eu tenho para mim que é assim, são vários fatores. Entre eles, não ter a cultura da cultura. Porque se nós fôssemos um país com cultura de cultura, eu acredito que a nossa ocupação dentro de casa, com leitura, com assistir bons filmes, com produzir uma arte com o nosso filho, enfim, trazer a arte para uma necessidade, uma primeira necessidade, assim como o alimento, porque eu acredito, Alex, que nós temos a necessidade do alimento físico e a gente acho que não precisa do alimento da alma. E a arte é um importante alimento da alma. Então, isso que seria a minha última pergunta para você, já que você já engatou, aí eu vou pegar então, como diz a classe Spectrum, para não deixar o instante passar, já que agora é um outro instante, né? Falar uma coisa, poesia, eu vi aqui que grande parte dos teus temas você aborda aí o lirismo, o sentimento, o dia a dia. Você acha que essa explosão de sentimentos tumultuados, turbulentos, você escreve melhor? Ou você acha que a poesia, quem escreve, escreve?
Eu acho que tem os dois, Alex. Eu acho que assim, tem esse da melhor produção na turbulência, que eu acho que é o meu caso. E também eu já me percebi, tá? Eu vou sentar, eu vou escrever, quem escreve, escreve. Tem muito escritor que é assim, tem esse perfil, que não é o meu. Eu também consigo produzir assim, eu me dei conta que eu consigo. Tanto que agora eu vou participar de uma antologia sobre o Machado de Assis, o bruxo, que eu não tinha assim dado tanta atenção para ele, e agora eu fui estudá-lo para poder participar dessa antologia. Então eu sentei, eu produzi um poema desse, quem escreve, escreve, mas eu fui pensando e focando. É possível, mas não é o meu time. Então, eu sou uma poeta que, por exemplo, sabe aquela poesia que, nossa, o que eu escrevi aqui? É aquela que veio quando eu estou bem bagunçada, ou bem inspirada, ou bem motivada, ou feliz ou triste, enfim, ela é dos sentimentos. O meu poema é dos sentimentos. Mas não que eu não consiga produzir a outra forma. E eu acredito que haja poetas que eles tenham esse outro perfil. E que a gente vê né, nos clássicos muita poesia lírica e muita poesia mais objetiva, mais, enfim. Eu acho que eu sou mais Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, uma boemia. Eu acho que é porque eu me criei em Porto Alegre, meus poemas foram escritos nos cafés de Porto Alegre. Então, eu acho que isso... Agora, aqui em Mato Grosso, a minha poesia ela mudou um pouco. Ela não tem mais essa necessidade de turbulência de sentimentos. Ela ficou mais, assim, olhos abertos. Entendi. Bom, nós estamos finalizando a live. Fico muito feliz de ter aberto essa primeira rodada de lives falando da importância da literatura, da ciência e do membro, né? A importância desses escritos, a importância dessas premiações e a importância da Academia Sinopense de Ciências e Letras em Sinop, né? A gente espera que muitas pessoas comecem agora a entender como a academia é importante e como esses membros são importantes. Lene, você tem aí 2 minutinhos para se despedir, às vezes complementar alguma coisa. Eu espero que vocês aí que estão em casa tenham gostado dessa primeira live. Vão deixando aí as suas sugestões, como é que foi, que já já a gente lê. Vai lá, Lene. Então, eu quero agradecer os que estão aqui, os que sempre nos apoiaram, os que sempre estiveram comigo nas minhas lives, agradecer essa nova diretoria da academia, agradecer a todos os meus colegas acadêmicos. Eu acho que esse é um projeto bacana, maravilhoso, e espero que, assim, realmente a nossa sociedade brasileira, vamos começar de casa, Lucas, Mutum, Sinop, nos veja com esse valor que a arte tem, que o escritor tem, e que nos torne esse artigo de primeira necessidade. Todo mês eu tenho também um livro. É uma mensagem que eu dou, porque, como disse Clóvis Matos, a literatura salva. Então, o que eu quero dizer é gratidão, nos leiam, porque faz a diferença. Muitos livros e muita leitura pode virar a chave de alguma coisa que você esteja precisando na sua vida. Leiam os escritores da Academia Sinopense de Ciências e Letras. E lembrando, gente, que todo o currículo, obras, está no portfólio, que já está no site da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Baixa lá, conheça mais um pouco da linha de cada membro, dos livros, das obras. E hoje a nossa entrevistada foi a Lene Ziliotto, membro aí imortal, né, da cadeira número 21. E na próxima semana nós temos um bate-papo bem descontraído com a Bernadette Crescêncio, lembrando outro mediador, e uma nova aí, imortal, para falarmos e conversarmos sobre literatura. Então, só para finalizar, Lene, eu vou ler aqui alguns comentários, só para a gente finalizar. Bom, o Sérgio diz, parabéns, Lene. Aí vem a Simone, foi uma live linda, vocês são maravilhosos, a academia tem escritores fantásticos, sejam obras científicas ou literárias. Aí nós temos a Marlete, parabéns ao presidente por nos ensinar de como conduzir, e Lene pelo belíssimo trabalho. Depois nós temos aqui a Bernadette, que vem a próxima semana, né? Muito bem, entrevistador e entrevistada. Alex, deixa eu dar um
um recado para a Marlete e para todos que estão nos ouvindo. A mãe da Marlete e a Bernadette estão no meu livro das mulheres. A Bernadette está no livro e a mãe da Marlete também. Olha só que interessante. Olha, a Marlete, parabéns. E nós temos a Cris, parabéns, Alex, parabéns, Lene, a Fernanda dizendo adorei. Nós temos aí diversos comentários e a nossa live vai ficar disponível no Facebook. E assim que a plataforma da Academia Sinopense de Ciências e Letras estiver pronta no YouTube, nós vamos também disponibilizar vários, ou seja, de uma vez só, todas as entrevistas para que vocês conheçam ainda mais os nossos membros aí da nossa Academia Sinopense de Ciências e Letras. Lene? Obrigada. Boa noite. Beijo. Um beijo. Obrigada, presidente. Obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui ao seu lado, né, vendo aqui toda a sua escrita, isso é importante, isso é magnífico. Escreva mais, escreva bastante e lembre-se, a leitura, quando a gente escreve, é para uma pessoa daqui 100 anos, tá bom? Tá bom. E obrigado você que está nos acompanhando, está assistindo a live, que vai compartilhar essa live. Muito obrigado também. Beijos e até mais. Tchau, boa noite.